Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Crachá na Mesa, nosso 10º episódio. Como sempre, eu não tô aqui sozinha, tô com a minha irmã mais velha e também sócia. Oi, gente, tudo bom? E hoje a gente não tá em dupla, a gente tá em trio. Vou falar aqui qual que é o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a dura realidade de não ser herdeira, né? Não sou herdeira. E sobre planejamento financeiro no início de carreira. A gente veio aí construindo com vocês sobre sucesso, promoção, talento. E aí, finalmente, fomos contratadas, promovidas. A gente tá com um dinheirinho, o que a gente faz? Não é pra gastar em brusinha. A gente gostaria muito. E aí, para contribuir aqui com a nossa conversa, a gente chamou a Vanessa. E aí, Vanessa, eu gostaria que você se apresentasse, não só profissionalmente, mas também com o Crachá na Mesa, quem que você é além do trabalho. Combinado. Oi, pessoal, prazer estar aqui. Eu sou a Vanessa. Eu trabalho com finanças há muitos anos, atendendo empresas. E eu sempre gosto de viagem, né? E aí, recebendo o salário, a conta fechava justa, não sobrava nada. E eu queria fazer uma viagem. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, deixa eu ver com o que eu tô gastando, se eu consigo fazer sobrar dinheiro para fazer essa viagem. Eu queria ir pro Chile. E aí, consegui fazer sobrar dinheiro, ir pro Chile. E depois que eu voltei da viagem, eu falei, vou continuar, né, economizando para ver no que dá e ir juntando dinheiro. E aí, eu comecei a estudar o tema de finanças para pessoas, né? Então, assim, planejamento financeiro para pessoas, como eu posso investir, onde que faz sentido, quais são meus objetivos, para quando eu preciso do dinheiro. E eu comecei a amar o tema, só falar disso com amigos e família, e continuando trabalhando com finanças para empresas que eu sempre gostei. E aí chegou um momento na pandemia onde todo mundo teve mais tempo para olhar para dentro, né? E eu comecei a receber amigos que queriam que eu ensinasse isso para amigos deles, famílias deles. Então eu pensei, bom, então é a hora de eu abrir uma empresa para falar de planejamento financeiro para pessoas que eu realmente gosto. Então foi essa trajetória, sou especialista em finanças, e estudo também planejamento financeiro para pessoas que eu adoro. Muitos temas, né, do dia a dia acabam batendo em finanças, né, porque o mundo acaba girando com o dinheiro. Então, é um tema bastante recorrente que eu gosto muito, e então vai ser bem legal a gente conversar um pouco aqui. E aí eu queria dividir com vocês aqui também que eu sou uma dessas pessoas que chegou na Vanessa nesse momento pós-pandemia, acho que um pouquinho pós, né, Vanessa? Porque eu também sentia muito essa urgência e necessidade de saber administrar melhor o meu dinheiro. Na nossa família, assim, isso nunca foi muito conversado. Nunca houve um planejamento financeiro muito claro, então é sempre fazendo as coisas da forma que dá. Deu certo, né, por muitas vezes, mas aí também quando dá errado, o tombo é muito grande. Por ter passado por algumas situações de vulnerabilidade financeira mesmo, né, eu decidi que eu não queria passar por isso, assim, na minha vida adulta e que era importante eu ter consciência do que fazer com o meu dinheiro e me preparar para o futuro, que eu acho que é também acho que a gente já falou isso em outros episódios, né? Mas para mim é uma dor muito grande não ter essa visibilidade e preparo para o futuro, para quando eu quiser me aposentar, ou pelo menos saber, ter a segurança de que um dia eu vou me aposentar. Então foi por isso que eu acabei buscando a Vanessa e a gente já tá juntas. Já vai fazer 1 ano, né? Verdade, foi em agosto, né? Que a gente vai trabalhar juntas. E é super legal ver a evolução, né? Se a gente vai colocando algumas rotinas, algumas práticas, é super legal acompanhar. E o que você comentou, Ana, no começo, é a realidade de todas as pessoas, né? Porque, primeiro, dinheiro e finanças acaba sendo um tabu. Então, é uma coisa que a gente não fala em família, não fala com amigos. Para complementar o problema, a gente não aprende na escola. Então, assim, a gente sai sabendo muitos detalhes que, né, não vou dizer que não são importantes de outras matérias, mas a gente é zero preparado para algo que é muito importante, que é a dinâmica de trabalho. Todos nós vamos sair e trabalhar e receber nosso salário, né? Então, o que fazer com isso? É uma pena que a gente não tem nas escolas, pelo menos quando a gente se formou, né? Agora, algumas escolas têm tido um pouco mais de consciência e colocado outras matérias como planejamento financeiro. Mas é uma coisa que as crianças estão estudando para daqui a 15, 20 anos entrarem no mercado de trabalho, né? Até lá a gente
tem essa deficiência, né? Super. E aí, outra coisa que eu queria desmistificar aqui também é que uma consultoria financeira só serve para quando você tá rico. Porque você precisa ser rico para fazer uma consultoria financeira. Tipo, eu ganho pouco, então não vou fazer uma consultoria financeira porque eu nem tenho o que administrar. Mas uma coisa que eu tenho incutido também muito na minha cabeça, assim, é que, cara, 1 milhão antes de ser 1 milhão já foi R$20, sabe? Ai, adorei! Nunca pensei nisso. E é muito engraçado essa percepção de pouco, entre aspas, e muito, entre aspas, né? Porque eu acho que R$10 é sim dinheiro, tá? Então a gente economizar R$10 em uma categoria ali já é importante. R$100, R$1.000, gente, isso é dinheiro sim. E tem uma frase que fala, né? Se você não sabe administrar pouco dinheiro, você não vai saber administrar muito dinheiro. Então é ótimo quando a gente começa, ainda em começo de carreira, a olhar isso e se preocupar de economizar 10% que seja. 10% é um desafio para quem ganha R$1.000 e para quem ganha R$10.000. Então, não existe isso. Eu gosto de pensar que não existe isso de pouco dinheiro, tá? Até porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Eu lembro quando eu recebi um primeiro aumento significativo, assim, de salário. E eu fiquei, nossa, eu tô muito rica, porque eu já vivi com metade. Então, eu super consigo continuar vivendo com metade e guardar outra metade. Só que na prática é muito complicado, porque a gente começa a ter acesso a coisas que a gente não tinha antes. E é muito fácil gastar dinheiro, é muito fácil se acostumar com aquilo que é bom. E aí, abrir mão disso para você continuar vivendo numa mentalidade de escassez até… É difícil, né? Acho que tanto para quando a gente começa a ter acesso para essas coisas, para também quando a gente acha que a gente não deveria ter acesso a essas coisas. E aí não se permite também gastar um pouco de dinheiro para ter um pouco mais de conforto, né? Para aproveitar um pouco mais a vida. Então, bem legal, Ana, isso que você trouxe, porque é importante a gente diferenciar o que é qualidade de vida e o que é luxos ou coisas desnecessárias. Porque, infelizmente, no Brasil é caro ter uma vida com qualidade. Então, eu tô falando aqui de comer bem. Comer bem, assim, comer algo justo, tá? Não necessariamente em um restaurante caro, necessariamente, mas assim… Sim, o básico tá caro, né? Fazer um tratamento de saúde que você precisa fazer, ter um plano de saúde, essas coisas que são qualidade de vida já são caras, né? Então, é difícil a gente viver… tirando isso, mas a partir do momento em que a gente já tem um salário que paga isso, aí com certeza a gente tem que se esforçar ao máximo para não adicionar luxo, não adicionar coisas desnecessárias. A gente brincou aqui no começo a calça da Renner, né? Quer dizer, eu já tenho várias calças no armário, preciso comprar mais uma. Então isso sim a gente tem que se esforçar ao máximo para evitar. Gente, eu tô quieta aqui porque… Assim, não sei nem por onde começar, gente. Ó, eu tô no nível muito que eu considero iniciante. Eu tenho uma planilha, atualmente. Isso é ótimo. Eu vou lá, sofrida, e preencho, e fico desesperada todo mês. E falo, não, mas mês que vem vai ser melhor. Mas não dá. Recentemente tive um aumento significativo. Falei, não, agora tudo que vier do aumento, eu vou guardar. Porque o que eu recebia antes já tava dando conta de tudo. Fechei o mês… Ontem eu tava fazendo o financeiro, eu falei, gente, eu nem senti o aumento. Foi assim, ó, não salvei nada. Bea, mas eu posso te ajudar com esse começo. Inclusive, a gente, se vocês quiserem, a gente já passa para esse assunto, porque, assim, como seria um mínimo, tá? Eu pensei aqui de quais seriam os primeiros passos, né, no planejamento financeiro, aproveitando que a gente está falando desse assunto. O importante é você ter certeza do valor que você ganha, e aí o valor que ganha é o quanto cai na conta, tá? Não é o valor que foi descontado do imposto, não é… É o valor que cai na conta e o quanto você está gastando. E aí você coloca numa planilha, eu sugiro planilha, mas eu já tive cliente que usava papel. Eu acho, Bea, que você pode usar, sim, a planilha para colocar as coisas do dia a dia, porque senão você vai morrer louca, né, com os números na cabeça. E colocar em post-it, e isso eu gosto de fazer também, suas metas. Eu quero juntar a minha reserva de emergência, que a Ana sabe que eu adoro falar desse ponto. O que é, gente? Ai, sim. É um valor que você precisa ter guardado, porque emergências podem acontecer, das quais você não pode ficar sem. Então, por exemplo, minha geladeira quebrou. Não dá para você ficar sem sua geladeira.
Ou o carro que eu uso para ir trabalhar quebrou. Eu tenho que mandar arrumar o carro, porque senão eu não vou trabalhar. Preciso fazer um tratamento de saúde ou uma cirurgia que o convênio não cobre. Então, é recomendado você ter pelo menos 6 vezes o valor que você gasta guardados em algum lugar. Isso para CLT. Para autônomo, se recomenda 12 meses. Mas você começar a fazer uma reserva de emergência é muito importante, é o primeiro passo quando você está nessa situação de sobrar um pouco do salário, né? E você estruturar numa planilha o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Esse valor do quanto eu gasto, ele tem que estar dentro do quanto eu ganho, de preferência com uma sobra de 10 a 15%. Se esforça para colocar ali. Fazer a conta fechar, né, gente? E é um esforço para todo mundo, tá? Como eu falei, mesmo quem ganha R$1.000 ou quem ganha R$10.000 tem que se esforçar para sobrar esses 10%, que aí esses 10% vai ser diferente para cada um. Mas faz isso. E aí, assim, dentro dos 90% do gasto máximo ali que a gente estipulou, coloque coisas que são importantes para você. Então, a pizza de sábado à noite eu não abro mão. Então, coloca o valor ali da pizza. Tem que considerar tudo que é importante. Assim, não vale a pena a gente viver sem a coquinha da Ana. Pra mim, é a pizza de sábado à noite. É um equilíbrio, né? A gente do presente com a gente do futuro, né? E eu tô rindo aqui de nervoso, mas super concordo com isso, de que é importante a gente conseguir sair do estado de sobrevivência. Acho que, como a gente já tem conversado, né? A gente não aprende isso na escola, a gente começa a receber um primeiro salário que nunca é o suficiente. Ninguém no primeiro salário fala, agora tô voando. Não tá, é muito difícil. Ainda mais no meu caso, sempre pagando aluguel, etc., com pet, rarará, muitas responsabilidades. É bem complicado, assim. Eu vivi muito tempo com bolsa da faculdade, tipo, é muito pouco, assim. Era bolsa, era bico, era muitos post-its me virando em 25 para conseguir ter um estilo de vida que eu achava que era confortável para mim naquele momento também. Mas acho que tem essa virada, assim, agora eu já não vivo mais de bolsa, eu tenho um salário que é legal, tal, e é assim, mas tô meio que, deixa a vida me levar, vou curtir um pouco. Mas tá chegando aquele momento. E aí, Vanessa, acho que você começou muito legal já você orientar a gente como que deve ser o básico de um planejamento financeiro, mas a gente tem muita gente aqui também que ainda tá no muito início de carreira e aquelas dúvidas que a gente fica com vergonha de perguntar, que é o que é o salário bruto e o que é o salário líquido? E qual que é o salário que você já introduziu? Qual que é o salário qual que é o valor que a gente põe na nossa planilha? E o que tá acontecendo com o resto? Tipo assim, vem aquele desconto. Algum dia eu vou acessar aquilo? Pra onde foi? O que está acontecendo com essa é uma pergunta muito difícil. É brincadeira. Vamos lá. Claro, gente, vamos falar assim do básico. O salário bruto é o salário que está escrito na sua carteira de trabalho, que é o quanto a empresa vai desembolsar ali com você. Só que desse salário bruto, a gente tem o nosso eterno sócio, que é o governo, né? O governo participa de todos os nossos lucros. Ele não participa dos nossos prejuízos, mas dos lucros, infelizmente, existe o governo ali para morder parte do nosso salário. Seja de empresa, seja você sendo PJ, né? Todo mundo tem que pagar imposto. E o do CLT, vamos pegar aqui o CLT de exemplo, né? Então, ele tem ali o salário escrito na carteira de trabalho, ele tem algumas deduções que seriam imposto de renda, que esse valor teto, que não paga imposto de renda, por mês seria 2.130. Acima disso, agora de maio de 2023. Acima disso, já precisa pagar imposto de renda. Tem dedução de INSS, que é o valor do programa de aposentadoria do governo, né? Que a gente só vai receber mínimo 65 anos de idade. E tem um tempo também de contribuição, e aí varia de pessoa para pessoa. Mas que nervoso! Tem desconto de FGTS também, que é o programa do governo para compra da casa própria, que ele não é voluntário, você querendo ou não participar, ele é descontado. Então, você tem que pegar lá o seu lerite da empresa, né, o documento de recebimento, e ver esses descontos para você passar raiva assim, porque você tem que ter ciência do que está acontecendo. E aí, colocar na planilha o valor que cai no banco, ou seja, o salário líquido, né? Que é o que a gente chama que a empresa efetivamente te paga. Esses impostos, eles já são recolhidos pela empresa, então fica um pouco mais fácil para o CLT só receber o salário e não ter que pagar imposto adicional.
Claro que no final do ano o governo encerra as contas e aí em abril do ano seguinte ele te pede para fazer uma declaração de imposto de renda, não suficiente, né, ter mordido a gente todos os meses. Ele pede uma declaração do qual a pessoa tem que ir lá e colocar os valores. Eu recebi isso da empresa, eu fui descontado tanto da empresa. E aí, considerando o valor que você já me cobrou, eu vou ter que pagar ou receber. E aí, se você tem 2 empregos, pode mudar a situação. Se você tem aluguel recebido, também pode mudar a situação. Então, cada um tem uma situação diferente, né? Então, por isso ele pede individualmente essa declaração. E aí pode ser que você pague mais ou que você receba uma parte de volta. Gente, a meta é sempre receber uma parte de volta. Porque, assim, a carga tributária do Brasil é uma das mais altas de todos os países. Né? E os valores que a gente menos vê retornando, né? Porque, além de todo o imposto que a gente paga, a gente ainda tem que se preocupar com segurança nas ruas, a gente ainda tem que se preocupar com educação para os filhos, a gente ainda tem que se preocupar com plano de saúde, porque o sistema público não atende todo mundo. Então, é uma série de, assim, que a gente não vê de volta, né? Isso pode ser bem frustrante. E aí, entendido isso, você comentou, esse é o caso para quem é CLT. E aí, em muitas vagas que a gente olha hoje em dia de trabalho, tem lá formato de contratação PJ. O que a gente ouve as empresas falarem é que não, aí eles podem te pagar um pouco mais, porque não vai ter todos esses tributos descontados. Mas assim, o que é PJ não vai ser descontado mesmo? Porque pelo que você falou, parece que eu vou ser responsável por pagar esses tributos quando eu sou PJ. Como que funciona isso? Exatamente isso. A principal diferença, né, entre CLT e PJ é a forma de contratação do profissional. Porque quando é CLT, a empresa e o funcionário CLT, eles têm um vínculo trabalhista e esse funcionário, ele tem também benefícios, né? Então, a empresa, ela vai fazer recolhimento dos impostos e ela é obrigada por lei a fornecer benefícios trabalhistas. Por exemplo, o salário, férias remuneradas, 1/3 das férias, seguro-desemprego, aviso prévio, uma série de outros benefícios, eu falei aqui os principais, tá? E quando é PJ, isso significa que a empresa ela não vai estipular um vínculo trabalhista com você, ela vai contratar uma outra empresa. PJ é pessoa jurídica. E aí você está contratando uma outra empresa. Então aí muda um pouco o cenário, porque quando você contrata outra empresa, você não tem obrigação trabalhista. Então a pessoa que está cogitando ser um PJ, ela tem que lembrar disso e levar em consideração que o pagamento mensal, né, que pode ser mensal ou não, que vai ser feito para o PJ, ele não necessariamente vai incluir os benefícios trabalhistas. Então, se você estiver nessa situação de negociar ou com a empresa que você já está ou uma empresa nova, lembra disso e coloca na negociação com eles, tá? Mas esse valor que eu vou ser pago aqui mensal ou semestral já inclui, por exemplo, o meu VR, um plano de saúde que você pagaria para um CLT? Já inclui férias remuneradas, já inclui, por exemplo, auxílio à licença maternidade. Então, isso tem que ser muito bem negociado e escrito. Tem que estar formalizado, porque, às vezes, infelizmente, algumas empresas não cumprem, né, o que foi negociado só boca a boca, precisa estar formalizado. Isso, infelizmente, é muito comum. A maior parte da minha carreira foi como PJ. Foram poucas experiências em que eu trabalhei como CLT, principalmente na publicidade, isso é muito comum. Até por conta da rotatividade que a gente tem de profissionais, e aí essa ideia de sujar carteira e tal. E para que a gente também consiga barganhar um pouco melhor ali o salário, porque salário em publicidade também já é muito baixo. O que eu diria em relação a um contrato PJ é entender que você vai ser uma equipe. Você vai ser o seu próprio contador, então você vai ter que lembrar de pagar todos esses impostos. Você vai ter que fazer a administração das datas, boletos e tudo que você tem que pagar. Você vai ter que fazer a administração do seu próprio plano de saúde, se você for contratar. Vai ter que, na hora de negociar esse valor, colocar na ponta do lápis o quanto você vai ter que pagar de imposto quando você for emitir a sua nota. Então, isso já tem que estar embutido no valor total, né? Então, se a empresa está me oferecendo aqui R$10.000 para eu desempenhar determinado serviço, desses R$10.000, quanto por cento na minha empresa, né, vai incidir de imposto? Geralmente é 5%, 6%. Então, isso você já tira, porque você vai ter, para você saber de fato qual vai ser o valor líquido que vai sobrar para você
no final do mês. Eu acho que o principal desafio também, sendo PJ, é você conseguir separar o que é gasto da sua empresa do que é gasto seu. Porque como você é uma pessoa só, você acha que tudo é gasto seu, todo dinheiro é um dinheiro só. E aí, gente, vai virando uma bola de neve. Envolve muita disciplina você conseguir separar o que é da empresa, o que é pessoa física. E até, eu recomendo que você tenha até contas bancárias distintas, tá? Se você tiver muitos gastos na sua empresa. Porque aí você tem o valor ali da empresa e você tem o valor da pessoa física. E além dos impostos, pode considerar também custo de empresa, o contador, esse tipo de coisa, né? E como a Ana falou, é importante você colocar na ponta do lápis, pega uma planilha e coloca lá o valor que eu vou receber como PJ. E aí coloca quanto custa o plano de saúde que eu já tenho, quanto custa um terço das férias, quanto custa a contribuição FGTS e INSS que a empresa faz também, e soma nisso no valor. E aí você pode usar isso como... Pode não, você deve usar isso como argumento na negociação, né, com a empresa. Mas eu acho que é legal a gente dizer também aqui, não necessariamente você ser PJ é algo que vai te trazer mais ônus do que bônus, né? Porque diferente de quando você é CLT e você tem que fazer essas contribuições de forma compulsória, né, do FGTS e tal, você não pode escolher. Quando você é PJ, você pode, de repente, pegar esse dinheiro e investir de uma maneira mais interessante para que você tenha rendimentos maiores do que o que o governo vai te oferecer, por exemplo, né? Com certeza, Ana. O imposto de renda, pegando aqui como exemplo, ele tem uma escala, um escalonamento, assim, entre salários, na minha visão, muito pequeno, tá? Porque você ganhando quase 5 mil, você já cai na maior faixa de imposto de renda, que é... Eu passei por isso, gente. O meu salário subiu, entrou na faixa, o desconto foi pro topo, o aumento líquido virou R$50. Ai, que foi pena. triste esse momento. É muito ruim. Começa a ser muito relevante, né? A partir de 5 mil reais, os aumentos que você for tendo como CLT, fica muito relevante. Então, a gente falou do ponto ruim que envolve mais planejamento e mais disciplina, mas o ponto bom é que sim, vai entrar mais dinheiro na sua conta e você poderia com certeza ter mais benefícios, né, melhores rendimentos administrando o seu próprio dinheiro, né? O dinheiro que preso na FGTS, ele tem correção de 3% só ao ano, e isso é muito pouco. Frente à inflação que a gente está tendo nos últimos anos, então isso é muito pouco, né? Então eu acho que eu como como eu posso dizer, administrando, né, o meu dinheiro, ensinando as pessoas como fazer isso, com certeza acho que é um benefício você ter mais dinheiro na conta para você aplicar, né? Mas aí, uma dúvida que eu sempre fico, e a gente tá aqui falando de benefícios, etc., a gente tô ali na minha empresa, tenho o benefício, tenho lá o Vale Alimentação, tenho um Gympass, tenho o Vale Transporte, e geralmente é esse, o mais basicão, né? E aí, quando eu tô colocando ali os meus rendimentos, já coloquei lá o líquido, o valor do VR, por exemplo. Eu ponho dentro do meu planejamento financeiro ou isso é uma coisa à parte? Porque eu tenho lá a categoria alimentação, supermercado. E aí eu sempre fico assim, e agora? Eu ponho o valor do meu VR ou não? Na minha planilha, eu considero o valor do VR, porque eu uso muito VR em mercado, né? Então, eu não uso só para refeição ali do almoço. Eu acabo usando para o mercado, que é o mês. Mas tem... e eu gosto de ser detalhista, tá? Na minha planilha. Mas eu já vi abordagens de outras pessoas que me disseram o seguinte: tá bom, entendo, só que eu só uso o meu VR para alimentação no trabalho. Eu faço bastante essa distinção. Então, eu preciso colocar? Bom, nesse caso, se você usa só para o seu trabalho e você não quer colocar na planilha, tudo bem, tudo certo. Mas o que eu reforço colocar é os gastos fora do VR, com certeza eles devem estar na planilha. Eu acho legal colocar, porque daí quando a gente está falando de negociação de salário, a gente sabe de fato quanto a nossa vida custa. Porque se a gente deixa isso de fora, a gente acaba tendo uma visão bastante enviesada do nosso estilo de vida. Porque querendo ou não, um vale alimentação, um vale refeição,
tá ali, sei lá, R$ 500, R$ 600, a menos que a gente vai estar considerando no nosso custo de vida. Parece pouco, né, quando a gente olha pro resto, né, pro montante, mas quando você deixa de negociar R$ 500 ou R$ 600 no seu salário, isso vai ter um impacto muito grande, porque você vai precisar abrir mão de outras coisas para conseguir fazer essa conta fechar. Com certeza o VR tem que estar na conta da negociação no seu trabalho, tá? Se você quer ser... E mesmo se você está entrando PJ direto, né? Você nem era CLT, você tem que pedir ou um VR ou considerar um valor a mais a ser recebido, porque faz diferença. Faz uma lista de todos os seus benefícios no trabalho hoje, ou que você gostaria de ter, para poder tomar a decisão de CPJ. Mas aí a gente entrou no ponto, a gente tá falando dos benefícios, e aí sobre como conseguir negociar, assim, e no sentido assim, a gente vê a vaga lá, faz a entrevista, passa pelo processo seletivo, nos envia a proposta. Eu sempre tive a impressão de que, assim, se eles falaram, eu tenho que aceitar, é tudo ou nada. Eles dão o valor, dão os benefícios e ponto. Mas, conversando com a Nana, e ela foi me ensinando e conversando com as pessoas também, que não é bem assim. Eles oferecem, eu posso falar, não quero, enfim. E aí eu lembro quando eu fui efetivada, eu era estagiária e fui efetivada quanto analista, me ofereceram um salário que não foi legal, por vários motivos, e um deles era que eu fazia muito freela na época. Como eu era estagiária, né, eu teoricamente trabalhava 6 horas e me virava e fazia muitos freelas. E um dos argumentos que eu levei no momento da proposta foi: olha, não vou conseguir mais fazer freela e o valor que vocês estão me oferecendo não chega no valor final que hoje eu tenho, enquanto estagiário fazendo freela. Foi assim, um frio da barriga danado. Eu lembro que eu recebi a proposta e falei... Já falei logo de cara, não era o que eu esperava. Vou pensar. E saí, eu lembro que eu liguei pra Nana e falei: Nana, então, como que eu falo? Eu posso falar e agora? Eu vou ter que pedir demissão, eu vou recusar? Eu falo: não, eu quero continuar estagiária. Pra onde que eu corro, assim? E aí, chamei uma segunda conversa com a minha gestora na época. Eu falei: olha, obrigada. Feliz por vocês quererem me efetivar. Mas é isso, a conta aqui pra mim não fecha, não tá num valor que sustente meu estilo de vida, assim. E foi muito bom. Eu tô rindo aqui que eu sou desorganizada, de uma forma geral. Mas eu sei assim, eu não sei exatamente pra onde tá indo o dinheiro. Mas eu sei o quanto que eu preciso. Então, isso me trouxe segurança, né? E eu acho que é isso, nessa sociedade que a gente vive, no mundo capitalista, dinheiro é sinônimo de segurança, né? A gente conseguir tomar as melhores decisões, a gente conseguir até pensar sobre elas. Porque se eu tivesse numa situação de vulnerabilidade ali financeira, eu ia topar logo de cara e depois eu ia ver que não ia dar certo. Né? Exato. E até no momento da emoção, assim, é legal ser efetivada. Você fala, pô, é um baita reconhecimento. E pra mim, na época, foi no meio da pandemia, tal. Tava vendo um monte de gente sendo mandada embora e eu recebendo uma proposta de salário, mas assim... Mas vocês conseguem, vocês que têm mais tempo aí de carreira do que eu, vocês conseguem ver outras possibilidades de negociar esse salário? Além da gente ter clareza dos gastos. Acho que o que eu vejo, assim, o primeiro é saber quanto que custa o seu estilo de vida. Conseguir pensar a partir disso. Tá certo isso? É o melhor caminho? É mais um ponto que a gente não aprende, né? Às vezes... A gente não aprende na escola, na faculdade, em nenhum momento a gente aprende ali na vida, ali durante o trabalho com amigos, com outros profissionais mais experientes, né? Mas, com certeza, é muito importante negociar o salário. Primeiro é importante, assim, que eu vejo, você pesquisar e entender como funciona o seu mercado de trabalho, então, plataformas que podem ajudar com isso. Pensando aqui, lembro da Glassdoor, porque você consegue ver, ter uma ideia de cargo, responsabilidades e área de atuação, né? Isso é importante. Mas não só isso, você saber também o seu valor, você saber o diferenciais que você tem. Então, um curso especialista que você tem, curso de formação na área, experiência, isso tudo vai diferenciando o profissional de outros profissionais que não fizeram a mesma coisa. Então, você ter isso em mente, você saber o que você entrega, então, você pensar no valor daquele produto ou serviço que você entrega é muito importante na hora de pensar em renegociar o salário, né? Pensar em quantidade de clientes ou complexidade dos clientes também. Outras coisas aqui não óbvias que eu penso também é você sempre manter uma postura profissional e respeitosa, isso sempre, né? Mas também no momento de negociar o salário, assim como você fez, Bea, de ter recebido uma proposta que não era justa para você
você agradeceu a pessoa e pediu mais uma conversa, então renegociou, porque a gente não pode aceitar a primeira proposta, né? O que eu queria fazer, virar e falar, minha colega fulaninha ganha mais. Por que que eu vou ganhar menos? Exatamente. Se você Mas eu me segurei. a gente tem que achar uma forma de dizer isso, né? É importante a gente ensaia essa conversa. Pode ensaiar sozinho, grava você falando para ouvir suas palavras, pega o irmão, pega alguém que mora com o seu vizinho. É importante ensaiar. E vou dar uma dica exclusivamente para mulheres aqui, mas é porque a gente tem mais dificuldade num mundo de trabalho machista e com muitas diferenças, né? Eu mesma já passei por isso, de ver o mesmo cargo, mesma entrega, recebendo a menos do que um homem. Eu achei bastante frustrante. Mas uma coisa exclusiva, então, para mulheres é pensar, entre aspas, né? O que aquele cara que trabalha comigo e é super confiante faria nessa situação? O que ele diria nessa reunião? Então, assim, pega aquele cara super, né, às vezes nem entrega nada, mas ele esbanja a confiança e esbanja a carisma, super cheio de si, aquela autoestima, né, que os homens têm. Pega isso pra você, incorpora, faz o personagem e vai pra reunião com isso. Adorei. Porque isso vai dar mais confiança. Eu concordo super. Essa última dica eu sempre tento colocar em prática também. E quando a Bea me traz alguma situação, eu falo: mas será que se você fosse um homem, você ia estar se preocupando com isso? Será que isso seria um ponto que você precisa defender? Ou que você perderia tanto tempo, né, discorrendo sobre? E acho que também entender que essas conversas de negociação são conversas de transações comerciais. A pessoa tá te oferecendo um serviço, um papel para você cumprir ali, e você tem o seu serviço que vai entregar X, Y, Z e ele tem um valor. E aí a pessoa, quando ela quer te pagar menos, ela tá te pedindo um desconto no serviço. Então entende até onde você pode dar esse desconto, né? Porque esse desconto vai estar saindo do seu bolso. E ter claro também que todos esses cursos, né, que você fez, todas essas outras qualificações que você tem foram investimentos. Então o seu salário, ele precisa pagar esse investimento, né? Se você fez um intercâmbio para, sei lá, algum lugar, quanto que esse intercâmbio custa, né? Quanto ele te custou? E de que maneira esse trabalho vai pagar esse intercâmbio? Eu sempre penso que o meu trabalho, ele precisa pagar pelas minhas qualificações. Fiz um MBA recentemente na FGV, coisa que eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer na minha vida. Porque é muito caro, sabe? Completamente fora da realidade. Mas hoje eu tenho plena consciência de que, assim, a pessoa que está me contratando, ela está contratando o conhecimento que eu adquiri em uma das maiores universidades do país. Isso teve um preço. E ela precisa pagar por esse preço para ter acesso a isso. Porque o que eu tô entregando aqui é diferente de alguém que pode estar executando o mesmo trabalho do que eu. Mas eu tô executando com outro nível de entrega, com mais agilidade, talvez, com outras ferramentas que esse outro colega ainda não teve acesso. Então, isso precisa ficar muito claro e deixar a emoção de lado. A hora quando a gente vai falar de dinheiro, é difícil. Já houveram reuniões em que eu acabei chorando porque fui negociar salário e aí levaram isso para um âmbito muito pessoal, no sentido de que eu deveria ser agradecida por estar ali, por ter recebido uma oportunidade horrível. Ninguém tá fazendo favor para ninguém, né? E aquilo realmente me balançou muito, e aí eu acabei perdendo, assim, total os meus pontos, né? A minha argumentação que estava muito bem ensaiada. Mas é difícil, mas deixar essa emoção de lado. E falar sobre dinheiro. Acho que uma coisa que a gente precisa falar cada vez mais é sobre dinheiro entre os nossos pares. Então, quando eu recebi a proposta, né, para trabalhar em um dos lugares que eu trabalhei, tinha pouca informação no Glassdoor. Então, empresa global, cada um coloca um valor, não tem nada muito definido. O que eu fiz, cara? Mandei mensagem para pessoas que seriam meus pares. Oi, tudo bem? Qual que é a faixa que paga geralmente aí? Não precisa perguntar o salário da pessoa diretamente, mas se ela conseguir te dar uma ideia de qual que é a faixa que está sendo paga para essa posição, você consegue ter uma ideia mais ou menos de onde você vai se encaixar e qual vai ser a argumentação que você vai levar para justificar o porquê que você merece o salário mais alto, óbvio, porque ninguém quer chegar pedindo o salário base, né, gente? Vamos se valorizar. Ai, ótimo, Ana. Como você falou, a gente considerar o nosso custo é o mínimo. Isso a gente está falando muito aqui de serviço, né? Mas, por exemplo, você monta um produto, você tem uma confeitaria, o quanto custou o bolo é o mínimo. Isso tem que estar muito claro para você. Agora, você tem que adicionar também valor de mercado, quão único é a minha entrega, né? O quanto eu consigo fazer, o quanto eu me dou bem com os clientes.
e mantém os clientes aqui também. Isso tudo vai só Uhum. adicionando, né? Nossa, Sim. e é mega importante a gente falar disso, porque constantemente eu vou contratar algum fornecedor e peço para eles me passarem o valor do serviço deles, e eles passam uns valores muito abaixo, assim, que me dá vontade de escrever de volta e falar. Tem gente que eu paguei a mais. Falei, tá bom, mas tá, vai ser esse valor aqui. Porque, gente, é complicado. Tem gente. Acho que é isso, é a falta de informação. Então, a pessoa, na hora de calcular ali o serviço, não quer perder a oportunidade, etc., e joga o valor do trabalho dela lá embaixo. É assustador. É muito importante saber fazer essa pesquisa, né? Qual que é a média do mercado? Onde que você se encaixa nessa média de mercado? Para serviço também, e acho que algo que a Anessa falou que é legal, né? Ainda fazendo uma ponte com essa coisa de investimento, de educação e tal, da conta ter que fechar. Se você oferece um produto, de repente pensar, cara, eu tô aqui com a minha confeitaria e eu quero comprar uma batedeira que vai bater mais rápido. Quanto será que um novo serviço, uma nova encomenda poderia contribuir para essa nova batedeira, sabe? E aí para um curso também, então quero fazer uma extensão fora. Quanto que desse valor precisa estar inserido no meu custo fixo para poder pagar esse novo investimento? Com certeza. Eu acho que é isso, né? A gente já foi promovida, a gente já fez transição de carreira nos outros episódios, agora a gente tá remunerada e cuidando bem do nosso dinheiro, da nossa segurança. Construindo nosso império. Sim, exatamente. E falando também desse assunto, a gente estava falando, né, ali de planilha, de começar uma reserva de emergência, e você comentou que você é híbrida, gosta do papel também. Faltou comentar que daí eu coloco nos post-its as metas que eu gostaria, sabe? Eu acho que visualizar é bem importante pra gente lembrar das coisas e ir atrás. Então, a Ana sabe, a nossa planilha, ela mostra bastante, ela é bem colorida, bem feita, tem as metas, a gente consegue abrir os nossos objetivos de investimentos, então a gente deixa isso tudo assim para ajudar e trazer mais assim, como eu posso falar? Faltou a palavra, mas eu acho que é fazer com que as pessoas se sintam mais predispostas, né, a preencherem a planilha e se sentirem mais no controle das suas finanças, porque é muito difícil ter que olhar para o seu rombo financeiro, né, encarar a realidade, tipo, putz, vou ter que abrir ainda mão. mais abrir para outra pessoa também. Eu acho que vem muito desse lugar, assim, tipo, tô falhando aqui como adulta, tô no vermelho todo mês, e aí eu vou chamar uma pessoa para me dar pitaco. Acho que às vezes a gente fica presa nessa sensação de, tipo, como que eu vou explicar isso pra alguém? Ainda mais a dificuldade de falar de dinheiro e etc. Então fica sempre assim, tipo, não, mas primeiro eu vou me organizar, para depois eu fazer uma consultoria financeira. Não, gente. Aí eu vou começar a investir. E não é, né? É a organização, né? Eu vou colocar um contraponto para você e as outras pessoas pensam assim também, refletirem, porque cada um nessa sociedade que a gente mora hoje, cada um se especializou em um tema. Então, se eu quero comer um bolo confeitado de morango com creme, você acha que eu vou conseguir fazer? Eu prefiro ir lá e eu faço um curso disso ou compro o bolo. Mesma coisa a tomada. Eu, assim, só de tirar a tomada da minha casa, pegar uma chave de fenda e tirar a tomada, eu já acho que vai explodir. Eu prefiro fazer eletricista. Então, por que não contar com a ajuda especializada, né, das pessoas? E todas as pessoas que vêm até mim, eu falo, assim, e tenho certeza que outros profissionais que também trabalham com planejamento financeiro, pelo menos deveriam, passar a consciência de que tá tudo bem o que você conseguiu fazer até agora, e agora é o momento de você aprender uma coisa nova. Então não tem problema que você tenha dívidas, não tem, eu não vou te julgar porque você comprou a calça da Renner, porque, sabe, todo mundo tem um momento de comprar uma coisa ali que não precisava e tá tudo bem. Mas a ideia é fazer melhor, né? Então, e ao longo do tempo as pessoas vão melhorando, mesmo as pessoas que têm dificuldade às vezes com planilha, que eu contei pra vocês, ou são relutantes no começo, né? Porque toda mudança é difícil. Mas contar com a ajuda, às vezes, de um profissional pode te ajudar a tanto chegar mais rápido, quanto resolver um problema que você não tá conseguindo sozinho. Exatamente. E acho que o meu benefício, assim, com essa consultoria financeira que eu venho fazendo junto com a Anessa, é também encontrar espaço para fazer as minhas loucurinhas, né? Eu chamo de loucurinhas, que é, cara, comprei umas 3 calças na Renner, assim, vou ter onde usá-las? Não sei. Mas, assim, fazer também essas loucurinhas
sabendo que tá tudo bem, né? Enfiei o pé na jaca aqui, mas, cara, eu sei que o resto das contas estão em ordem, eu tô, sabe, colocando meu dinheirinho ali na minha reserva de emergência, eu tô comprando um CDB sempre que sobra um troquinho aqui, e tá tudo bem, né? Acho que é a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Como eu falei, ter um espaço da pizza, né? Ou ter o espaço ali máximo ali das roupinhas é importante, se cabe dentro do orçamento, por que não? Ai, adorei. Estou inspirada. Ai, Aguarde o meu gente. contato em breve, Vanessa. olha, pessoal, vamos juntos. Nessa, deixa seu contato estão... com a gente. Vou deixar, pessoal, para quem quiser me seguir no Instagram, é Nessa Rochelle, NE de navio, SSA-ROS-CHIL. Posso deixar também meu e-mail e telefone, quem quiser entrar em contato. Combinado. A gente coloca na descrição aqui do episódio. Tá ótimo. Obrigada, meninas, por terem me convidado. Foi um prazer. Fico à disposição para falarmos mais, porque, né, esse assunto de dinheiro é da pano da manga, né? Muito. Adorei, super obrigada, Vanessa. Espero que as pessoas que estão ouvindo aí também estejam inspiradas a tomar as rédeas da vida financeira. Vai dar tudo certo. Gente. Tem jeito, acreditem, tem jeito. E eu convido vocês a fazerem isso agora. A gente tá virando pro segundo semestre do ano, então não fica achando que você precisa começar só no ano que vem. Todo dia é dia de começar. Boa. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima temporada. Obrigada, gente. Obrigada, Nessa.